Imagine uma cidade moderna sem semáforos. Apenas por um segundo, visualize carros, motos, ônibus e pedestres disputando cada centímetro de rua, todos tentando adivinhar quem deve passar primeiro. O caos parece inevitável, mas existe uma pergunta que quase ninguém se faz. Como um sistema tão simples, 3 luzes, 3 cores, se tornou o comando universal do trânsito mundial? Quem decidiu que vermelho significaria pare, verde significaria siga e amarelo serviria como alerta? E mais intrigante ainda, por que essas cores? Por que não azul, roxo ou branco? A história por trás do semáforo é cheia de acidentes, explosões, ciência, ferrovias, conflitos e decisões que mudaram o rumo da vida moderna. Um sistema tão comum e tão presente que a maioria das pessoas passa diante dele sem jamais pensar em sua origem. Mas hoje você vai conhecer essa história, e ela pode ser muito mais surpreendente do que você imagina. Tudo começa antes dos carros existirem, muito antes, quando as ruas ainda eram dominadas por cavalos, carroças, e quando nenhum ser humano imaginava que um dia máquinas metálicas correriam em alta velocidade. Para encontrar a origem das cores do semáforo, precisamos voltar ao século XIX, quando o transporte mais rápido do mundo não estava nas ruas, estava sobre trilhos. As ferrovias eram o coração da Revolução Industrial, e o fluxo de trens era tão intenso que acidentes se tornaram uma ameaça real. Os maquinistas tinham dificuldade de enxergar ordens à distância. Havia neblina, fumaça de carvão, tempestades e longos percursos onde qualquer erro significava um desastre gigantesco. As linhas férreas precisavam de uma linguagem visual universal, algo simples, direto e impossível de confundir. E foi aí que surgiram as primeiras cores. Na época, as ferrovias adotaram o vermelho como sinal de perigo absoluto. A escolha não foi aleatória. Reduzido a seus fundamentos físicos, o vermelho tem o maior comprimento de onda dentro do espectro visível. O que isso significa? Que ele viaja mais longe, atravessa fumaça, poeira e neblina com mais facilidade e pode ser percebido a distâncias enormes. Além disso, desde tempos antigos, o vermelho já carregava significados fortes: sangue, fogo, proibição. Era intuitivo, era perfeito. Para representar o sinal de pare, não havia cor mais lógica. Mas se o vermelho significava parar, qual cor deveria sinalizar o oposto? As ferrovias escolheram inicialmente o branco. Parecia razoável. O branco era brilhante, visível e muito fácil de produzir com lentes de vidro. Porém, essa decisão quase custou inúmeras vidas. O problema é que, à noite, a luz branca se confundia com estrelas, faróis, reflexos em janelas e até com lanternas de trabalhadores nas estações. Trens avançavam acreditando ter recebido autorização para seguir, quando, na verdade, estavam seguindo um reflexo qualquer. O resultado? Tragédias. Com isso, o sistema ferroviário percebeu que precisava de uma mudança urgente. E então veio a grande virada. O branco foi descartado, e o verde, que originalmente significava atenção, passou a ser usado como siga, e o amarelo entrou oficialmente como o alerta intermediário. Essas decisões foram sendo adotadas pelas ferrovias de todos os continentes, até se tornarem um padrão aceito globalmente. Sem querer, o mundo acabava de escolher as cores que décadas depois comandariam nossas ruas. Enquanto isso, do outro lado do oceano, nas grandes cidades, começava a surgir um problema totalmente novo: o trânsito urbano. Com a invenção dos automóveis, as ruas ficaram perigosas. O número de veículos crescia rapidamente, mas ainda não havia regras claras. Policiais tentavam controlar o fluxo manualmente, subindo em plataformas no centro dos cruzamentos. Sinais visuais com placas giratórias começaram a aparecer, mas nada disso resolvia a verdadeira crise. A velocidade dos carros era muito maior que a das antigas carroças. Os acidentes eram frequentes, a desorganização era total, e as cidades entravam em colapso pela falta de controle.
Até que alguém teve uma ideia simples, porém revolucionária: trazer o sistema ferroviário para as ruas. Se as ferrovias tinham conseguido controlar máquinas enormes usando apenas cores, por que não usar o mesmo conceito nas cidades? Foi assim que, em 1914, em Cleveland, nos Estados Unidos, surgiu o primeiro semáforo elétrico do mundo. Compacto, eficiente e fácil de entender, ele usava exatamente as cores das ferrovias: vermelho para parar, verde para seguir e, mais tarde, o amarelo seria incluído como intermediário. Mas o que poucos imaginam é que o primeiro semáforo não foi elétrico. A primeira tentativa aconteceu ainda em 1868, em Londres, diante do prédio do parlamento. Era um semáforo manual, iluminado por gás e controlado por um policial que alterava os sinais com uma alavanca. O sistema até funcionava, até que um vazamento provocou uma explosão que feriu gravemente o policial responsável. Depois disso, a ideia foi abandonada por décadas, até a chegada da eletricidade, que finalmente permitiu um sistema seguro, confiável e automático. Com o tempo, os semáforos se tornaram mais complexos. Novos modelos surgiram, com temporizadores, sensores, sistemas inteligentes e coordenação de múltiplos cruzamentos. Mas uma coisa nunca mudou: as cores. E existe um motivo muito forte para isso. Vermelho, amarelo e verde não são apenas convenções. Do ponto de vista biológico, nossos olhos percebem essas cores com enorme facilidade. O vermelho e o amarelo chamam atenção quase instantaneamente. O verde, por outro lado, é calmo, mas muito fácil de distinguir do vermelho. É como se o próprio corpo humano fosse naturalmente compatível com o sistema. E talvez, por isso, ele tenha se tornado universal. Não importa se você está em Tóquio, Rio de Janeiro, Paris ou Cairo, todos entendem o semáforo. Ele transcende idiomas, culturas e fronteiras. É um dos poucos sistemas universais da humanidade. E existe outra curiosidade surpreendente. Alguns países chegaram a tentar criar variações. Na América do Norte, por exemplo, algumas cidades utilizaram semáforos horizontais. Em partes do Japão, o verde é levemente azul, por influência linguística e cultural. Mas, mesmo com pequenos ajustes, o padrão triunfou. E hoje o planeta inteiro obedece às mesmas três cores. Mas será que tudo poderia ter sido diferente? A verdade é que sim. Se o branco não tivesse causado acidentes nas ferrovias, talvez hoje nossos sinais fossem apenas vermelho e branco. Se outras culturas tivessem influenciado primeiro, talvez as cores fossem completamente diferentes. Mas o acaso, a necessidade e a ciência convergiram para esse trio perfeito de luzes. Um trio tão eficiente que controla bilhões de pessoas todos os dias, 24 horas por dia em toda parte do mundo. Agora, pare por um momento e pense: quantas vezes você já viu um semáforo hoje? Em quantas delas você percebeu sua importância? Se esses pequenos pontos luminosos desaparecessem por apenas 5 minutos, as ruas entrariam em colapso. E mesmo assim, raramente paramos para refletir sobre a genialidade escondida nesses 3 círculos coloridos. A criação do semáforo representa muito mais do que apenas controle de tráfego. É uma obra-prima da engenharia social. Uma solução simples que moldou o comportamento humano, organizou as cidades modernas e salvou milhões de vidas. E o mais curioso, foi construída a partir de acidentes ferroviários, explosões de gás, problemas ópticos, evolução tecnológica e decisões práticas que juntas formaram um sistema universal. E agora, sabendo de tudo isso, fica a pergunta: quais outras invenções do nosso cotidiano carregam histórias escondidas, decisões inesperadas e tragédias esquecidas? O semáforo pode ser só o começo. Às vezes, as respostas mais fascinantes estão exatamente naquilo que vemos todos os dias. Mas nunca questionamos. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar explorando os mistérios por trás das pequenas, mas grandiosas invenções humanas, não esqueça de deixar o like, se inscrever e comentar aqui embaixo qual é o próximo objeto comum que você quer descobrir a verdadeira origem. Sua curiosidade
é o que mantém essas histórias vivas. E a próxima pode ser ainda mais surpreendente.